Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer, né, a presença e a parceria de todos, né, para estar se atualizando e participando desse nosso primeiro Capacita Caest. Hoje a gente vai estar, né, tendo a fala da nossa servidora Valquíria, junto com o Gustavo, que depois vão ser devidamente apresentados, né, e falar um pouco sobre os auxílios. Eu quero passar algumas informações para vocês primeiro. Falar que o nosso Capacita Caest, né, a gente começou com esse intuito dessa capacitação já de anseios e preocupações e solicitações desde o ano passado que a gente vem fazendo todas as visitas junto ao campus. Com a questão de estar sempre capacitando, atualizando, com a questão de estar mudando os bolsistas para que fique padronizado, né, essa capacitação, essa atualização de todos de uma forma padrão. E com isso a gente institucionalizou e fizemos todo já um cronograma para que não tivesse nenhum problema quanto à questão de ausência dos bolsistas, dos técnicos, estagiários, né, de todos envolvidos ali nessa parceria nossa junto à CAESH. E foi passado para vocês o cronograma de quem seria falado, colocamos uma capacitação por mês, para que não ficasse, né, vamos dizer, carregado, não ficasse com muitas atividades para vocês, não sobrecarregassem. Então, ficou uma capacitação por mês. Isso foi passado para vocês, essa agenda, dia 14 de abril, para que todos pudessem realmente se organizar junto com os alunos, né, os bolsistas, e os técnicos para estar realmente participando. Claro que vai ficar gravado e que vocês podem estar vendo a qualquer momento, mas isso foi feito com antecipação, com link, com data, tudo certinho para que vocês se organizassem e realmente dedicassem esse tempo para estar aqui presente junto com a gente, tirar essas dúvidas ao vivo. Então, eu estou, né, falando isso porque eu sei que teve alguns imprevistos, né, algumas situações que eu sei que pode acontecer, mas que a gente realmente conta com a colaboração e participação de vocês, com esse compromisso de quando ser agendado alguma capacitação, alguma reunião, para que vocês se organizem, né, porque nós aqui da Pró-Reitoria, a gente fez toda uma programação com uma antecipação para que a gente tivesse essa parceria de vocês. E assim nós vamos tentar fazer sempre as próximas capacitações com antecipação para que vocês também se organizem para estar presente. Ok? Então a gente conta com a colaboração e participação de vocês nas nossas próximas capacitações, porque por mais que fique gravado, esse momento é importante, porque as dúvidas surgem aqui, é o momento de nos conhecer, né, que a gente não consegue em todos os campos, todo mundo, né, a gente se divide, então, posso nos conhecer, tirar dúvida, conversar, então a gente conta realmente com a participação de vocês nos próximos. E aí eu já vou passar para uma outra informação, não sei se todos já abriram, observaram, a gente divulgou, né, um edital, um novo edital para os bolsistas, a gente tem campus que já iniciou o ano somente com bolsista, porque não teve mais bolsista para ser convocados, temos campus que já chamou praticamente toda a lista, porque nós, felizmente, nossos bolsistas são excelentes, então eles conseguem oportunidades melhores, né, de atuações, de trabalho em outros locais e acabam tendo que sair do CAEST. Por esse motivo, nós vamos chamando os próximos convocados. Então, nós temos campos que já não têm nem mais candidatos ali classificados para ser convocados. Então, nós abrimos o edital com cadastro de reserva para todos os campos, para que todos participem, está o cronograma lá. Nós colocamos cadastro de reserva para padronizar, né? Fica todos como cadastro de reserva, mas nós já sabemos que tem alguns campos que já vai ser chamado de imediato, porque não tem. Então, a gente pede, assim, a gente sabe que estamos no início do final do semestre, na verdade, né, alunos estão ali muito preocupados com prova, finalizando o semestre, alguns, né, pode acontecer de estar retornando para o seu local, mas que vocês divulguem, mandem no e-mail, né, quem tem aí dos cursos, para que seja divulgado. Quando for a questão da entrevista, se não conseguir, não tiver essa possibilidade presencialmente, que tenha essa sensibilidade de fazer online, né, porque eles só vão estar entregando a documentação sendo aprovado
quando for efetivamente entrar, que eu vou falar sobre isso, mas agora, né, para que a gente consiga ter um número, porque esse edital é para o nosso segundo semestre, e provavelmente, final do ano, nós vamos estar fazendo o edital para o próximo ano. Então, a inscrição, ele vai ser do dia 11 ao dia 17 de junho, lá tem as datas também da entrevista, e a gente, assim, pede para que vocês realmente divulguem o máximo que vocês podem aí, né, para que os alunos possam se inscrever e estar participando. E mais uma informação, quem não olhou o cronograma, para se atentarem que lá nós colocamos como item, né, de convocação obrigatório a capacitação desses novos bolsistas e também dos bolsistas que já estão. Um segundo Capacita CAESH que vai acontecer no dia 5 e 6 de agosto. Essa data, os alunos ainda não vão estar em aula, tá? Eles vão ser convocados para começar no dia 1º de agosto, os novos, porque os que já estão não tem interrupção, então eles vão estar contratados e não vai estar em início de aula. Então, não tem por que não participar. Então, todos, obrigatoriamente, precisam estar participando dessa capacitação que vai acontecer no dia 5 e 6 de agosto. Ok? A princípio, eu acho que esses são os recados que eu precisava passar. Caso necessário, eu informo também no grupo, para que fique documentado, né, e para que não esqueça. E retorno agradecendo a participação. Hoje a gente vai estar falando sobre os auxílios. Eu sei que é muito importante, porque tem várias dúvidas, e a gente já vai iniciar o semestre, né, com um novo edital. E agradeço de antemão a Valquíria, o Gustavo, sei que prepararam todo o material com muito carinho, com muita riqueza, para que vocês possam realmente ficar a par, né, de tudo ali, de dúvidas, de situações, para que possa realmente o andamento ali da atividade junto ao CAESH ser mais fluido. Bom, muito obrigado, Valquíria, palavra com você. Obrigada, professora Alessandra. Obrigada a vocês que estão aqui presentes hoje. Eu sei que todo mundo tem suas demandas aí no campus, então tirar esse tempinho para estar aqui. Agradeço muito a presença de vocês. Serei breve, né? Então a gente vai estar falando bem objetivamente sobre os auxílios. E antes disso, eu queria apresentar, a gente tem aqui na Praia desde mês passado, né? Tem um mês, nosso estagiário Gustavo, ele está aqui comigo na supervisão, então está dando aquele reforço que a gente precisa para nas redes sociais, para a gente estar fazendo a questão dos auxílios, levantamento dos dados, as nossas planilhas, questão dos editais. Então, além de mim aqui na supervisão, hoje a gente também conta com o Gustavo. Ele vai se apresentar para vocês escutarem a voz dele, conhecerem ele, e aí a gente começa. Boa tarde, meu nome é Gustavo, eu sou estudante do curso de Ciência da Computação aqui de Cáceres, e eu estou junto com a Valquíria, e eu vou estar ajudando no que precisar, se tiver alguma dúvida, tanto no WhatsApp quanto no e-mail. Qualquer coisa pode estar contatando a gente. Obrigada, Gustavo. Gustavo é um parceiro, e é muito bom a gente trabalhar com pessoas assim. Assim como no CAESH vocês têm um bolsista integrador, os que são técnicos aqui, né? Vocês, bolsistas, são muito importantes para a gente, para desempenhar um bom trabalho. Vou projetar aqui a apresentação. Vocês, quando entraram nesse link, nessa reunião, não sei se todos observaram, mas tem uma enquetezinha para vocês responderem. Eu gostaria de, quem ainda não respondeu, que respondesse neste momento, quem ainda não visualizou, na reunião você vai naqueles naquele quadradinho cheio de pontinho, que tem bem no cantinho direito, vai clicar lá e vai aparecer enquete, vai clicar dentro e responder.
Vamos fazer isso agora, rapidinho? Aí dá um joinha quem for respondendo, ou se alguém não conseguiu localizar, pode levantar a mão. Então, vamos lá. Podem ir respondendo do decorrer da apresentação, tá? Não tem problema. Então, a supervisão de apoio a políticas estudantis, ela trabalha resumidamente com os auxílios alimentação e moradia, né? Então, nós estamos aqui cuidando, gerenciando todo o processo seletivo, desde a construção do edital até o cadastro nele no sistema de assistência estudantil e até a parte da prática em si, que é quando o edital está em execução, que é em parceria com vocês aí no campus. Então, todo esse trâmite é feito pela supervisão que eu estou no momento. Então, a PRAE, como vocês já viram nas outras capacitações, essa é a organização dela, né? Nós temos a Pró-Reitoria e com 3 assessorias, assessoria de gestão, acompanhamento estudantil, é onde está a supervisão de apoio a políticas estudantis. Então, aqui nós temos a professora Leila Gattais, que é a assessora, aí temos aqui a professora Alessandra como diretora de gestão de bolsas, e como diretor de gestão de integração assistência estudantil, o professor Leandro, e aí chega até mim, aqui na supervisão de apoio a políticas estudantis. Então, o que a gente faz, né? A supervisão, ela é responsável pela execução e acompanhamento dos programas de assistência estudantil. Então, tudo relacionado a esses 2 auxílios, alimentação e moradia. Lembrando que o programa de assistência estudantil, ele vai um pouco além disso, né? Então, além dos auxílios de alimentação e moradia, nós temos o auxílio emergencial, nós temos o auxílio evento, já teve, né, auxílio digital, então temos outros auxílios dentro desse programa de assistência estudantil. E a PRAE, ela não executa nada disso sozinha, né? Então, nós precisamos, por exemplo, da equipe que gerencia o sistema, que é o nós precisamos da equipe de suporte técnico, da TIL, nós precisamos de vocês enquanto CAESH, né, contamos com a colaboração das comissões durante o processo seletivo e da banca de seleção durante a 3ª etapa do processo seletivo. Então, nada disso é unilateral, nós precisamos do apoio de todos vocês para a gente conseguir construir todo esse processo seletivo do início ao fim. Então, nas áreas de atuação da PRAE, vocês já viram todas essas outras aqui, inclusão e acessibilidade, apoio pedagógico, que é o PEI, saúde e bem-estar, que é o apoio psicológico, já viram sobre os auxílios eventos, e agora a gente vai falar sobre essa atuação aqui, que é na assistência estudantil, que são os auxílios e as bolsas. Tá. Inicialmente, todo bolsista, quando entra no CAESH, precisa conhecer o que regulamenta os auxílios. Então, onde que você vai ter esse conhecimento? Através das resoluções e dos editais. Então, a resolução que regulamenta o programa de assistência estudantil que está os auxílios alimentação e moradia é a resolução 012/2021. Então, todos devemos ter conhecimento do que se trata essa resolução, o que ela traz, o que ela regulamenta, o que pode, o que não pode. Então, essa resolução ela tem que ser algo de fácil acesso ali durante o dia a dia, para sempre ser consultado em caso de necessidade. E outro documento também que todo bolsista integrador, todo responsável pelo CAESH precisa ter conhecimento é o edital vigente do processo seletivo. Então, nós já tivemos no início do ano o primeiro edital, que é esse 01, que ocorreu em março e abril desse ano, e logo mais teremos o próximo edital. Então, assim que a gente divulga o edital,
todos os envolvidos no CAEST precisam ter conhecimento do que o edital está trazendo, quais são os critérios de concessão, quais são as datas, os prazos, principalmente os prazos, porque os alunos eles ficam às vezes meio perdidos, às vezes pode coincidir com algumas outras atividades e eles não se organizam. Então, assim, principalmente os prazos têm que ser prestados bem atenção em relação ao edital. E nele tem todas as informações detalhadas, né? Desde o que desclassifica, o que classifica, os deveres dos alunos, as obrigações, o que tem que ser atentado durante a fase documental, que documento que deve ser entregue. Então, estão todas as informações detalhadas no edital. Outra página que precisa de atenção e de acesso sempre que necessário, conhecimento de saber como que chega aí, é a página nossa da praia no site da Unemate. Então, lá também nós temos as informações detalhadas sobre o auxílio alimentação, moradia e todas as outras ações que a praia desempenha. Então, o bolsista integrador, o servidor que está lotado no CAEST também precisa ter conhecimento dessa página, do que traz nessa página e de onde ele pode verificar alguma situação de dúvida aqui dentro. Então, na página da praia, em relação à supervisão, nós temos, só voltando aqui, né, para acessar os auxílios de alimentação e moradia, você tem que selecionar essa opção aqui de bolsas e auxílios. Aí seleciona a opção de auxílios alimentação e moradia. E aqui vocês vão ter as informações detalhadas referente ao edital, aos anexos, aos documentos, aos tutoriais e até em editais anteriores, né? Quer fazer alguma pesquisa, quer tirar alguma dúvida de algum beneficiário, é aqui nessa opção. E tem também esse menu lateral aqui, que tem os editais anteriores mais antigos, de 2022 para trás, que é antes de ser usado o SIGA para gerenciamento do processo seletivo. Então, dentro do edital, vocês vão ter todos os editais publicados, desde o edital de abertura até os complementares, que vai desde a classificação nas etapas, retificações se houver, convocações, chamadas. Então, todos vão estar nessa página aqui dentro de editais. Tá, então, do que se trata o processo seletivo? Como nós já tivemos o processo seletivo, quem está no CAEST desde o início do ano já tem noção de como é, de como funciona, porque isso já veio sido feito, né? Os que entraram depois, se há alguém que entrou depois, o processo seletivo ele tem o objetivo de conceder os auxílios de alimentação e moradia aos estudantes de graduação em vulnerabilidade socioeconômica. Então, quem faz pós pode concorrer? Não pode. Então, só estudantes de graduação. Aí, esse estudante ele vai ter seu perfil analisado com base na situação socioeconômica, através de documentos e entrevistas. Então, o processo seletivo de alimentação e moradia ele vai acontecer 2 vezes por ano, no início de cada semestre letivo. Por que ocorre 2 vezes por ano? Nós temos 2 entradas no ano na nossa universidade. Então, para que esses alunos ingressantes tenham oportunidade de concorrer aos auxílios, ele é ofertado 2 vezes ao ano, sempre no início dos semestres letivos. Então, quem pode concorrer? Nós já falamos estudantes matriculados em curso de graduação, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade à distância, com uma observação que os alunos que são da modalidade à distância, eles só vão concorrer ao auxílio alimentação. Os demais para as 2 modalidades, alimentação e moradia. Quem é bolsista, no caso de vocês aí do CAEST, bolsista integrador, vocês podem concorrer a esse auxílio? Pode concorrer, apenas a um. Ou escolhe concorrer à alimentação ou à moradia. Se você é estagiário, conhece algum estagiário da Unemate ou de setores externos à Unemate, pode concorrer? Não pode concorrer. Se você, o aluno, um conhecido, tem carteira assinada, mas enfrenta situação de vulnerabilidade socioeconômica, mas tem um vínculo empregatício, pode concorrer? Não pode concorrer. Essas e outras informações estão todas descritas em edital.
Por isso a importância de conhecer a resolução e conhecer o edital vigente. Algumas situações podem ser alteradas de um edital para outro. Então, sempre o edital vigente tem que ser estudado em detalhes por todos os que estão envolvidos com o CAEST. Essa é a página que o aluno tem acesso, a que os bolsistas têm acesso, a que todos os estudantes têm acesso, que é o portal do aluno no SIGA. Aqui, hoje, desde 2023, com o módulo do Sistema de Assistência Estudantil dentro do SIGA, o aluno consegue fazer toda a parte de inscrição pelo seu portal do aluno. Então, isso é uma vantagem muito grande, que ele não precisa recorrer a outros instrumentos fora do sistema que a universidade utiliza. Então, no portal do aluno, a gente vai ver depois, passo a passo, onde que é, mas ele vai ter acesso aos editais abertos pela Pró-Reitoria, tanto a alimentação e moradia, e hoje a gente sabe que também tem, além do alimentação e moradia, o alimentação e moradia aos estudantes indígenas aldeados. Então, tudo isso acontece dentro do portal do aluno. Então, como que o aluno, ele participa desse processo? Então, o processo em si, ele gira em torno de 3 etapas. É um processo longo, é um processo que chega a ser um pouco cansativo também. Dependendo do campus, a gente tem uma demanda grande de alunos inscritos, então acaba assim que é bem cansativo. Então, mas ele é resumido em 3 etapas. A primeira etapa é a inscrição, a segunda a documentação e a terceira a entrevista. Na inscrição, para o aluno se inscrever, ele tem que preencher um formulário socioeconômico. Nós vamos ver adiante, nesse formulário existem várias questões e ele que nos vai dar o perfil de vulnerabilidade desse aluno. Então, quanto mais pontos esse aluno fizer dentro desse questionário, mais vulnerável ele é. Só que não adianta só ser vulnerável, dizer que é vulnerável. Ele precisa comprovar essa vulnerabilidade, que aí a gente chega na segunda etapa, que é a documentação. Então, se ele diz que ele não possui uma renda, que ele possui renda inferior a um salário mínimo e meio per capita, ele tem que dizer com documentos, comprovar com documentos que aquela resposta que ele deu, aquela informação que ele deu é verídica. E isso é feito durante a fase da documentação. E mais à frente, que essa fase é a mais delicada do processo seletivo, que é onde os alunos mais têm dificuldade, mais têm dúvidas, às vezes dificuldade de acesso a algum documento. Então, é a parte que o CAEST atua diretamente e muito importante essa fase, que todos tenham noção de como ajudar esses alunos no decorrer dessa etapa. Finalizando a documentação, aí vai para a terceira etapa, que é a entrevista, né? Onde o aluno conversa com uma equipe, uma banca de seleção, para tirar algumas dúvidas relacionadas à documentação ou qualquer outra situação que venha a surgir no percurso do processo seletivo. Então, daqui é só um resumo, né? Que a primeira etapa é a inscrição, tem que responder o questionário. O questionário, ele classifica e elimina os alunos. Então, existem questões ali dentro que vai eliminar. Por exemplo, se ele diz que ele possui vínculo empregatício, automaticamente ele não vai para a próxima etapa. No edital, para cada etapa, existe detalhadamente o que desclassifica. Então, o que desclassifica na primeira etapa, não desclassifica para a segunda, porque já filtrou na primeira etapa. Então, cada etapa, o aluno tem um critério para se encaixar, tá? As perguntas, ela tem uma pontuação, como eu já falei, então precisa ter uma soma, né? E essa soma é o que vai dizer quanto mais vulnerável ou não eles estão. E aí, a partir desse resultado, é que segue para as próximas etapas. Aqui é só para mostrar para vocês como funciona o cadastro do questionário e a questão da pontuação e das questões eliminatórias. Isso aqui não aparece para o aluno, tá? Isso aqui só aparece para o meu perfil administrativo, que sou quem cadastra os questionários. Então, vai ter a pergunta aqui em cima, né? No caso, eu escolhi essa aqui, e as alternativas. Aqui vão os pesos e se é ou não eliminatória. Se é eliminatória, não devia ter peso, né? Mas o sistema ele não permite deixar sem peso. Então, a gente coloca 1, mas ela é eliminatória. E
Aqui, nesse exemplo, a gente não tem variação de peso com relação à renda. Em outras questões, por exemplo, a gente vai ter a alternativa A valendo com peso 5, a B com 4, C com 3, e assim sucessivamente. Então, essa questão de peso e eliminação é o que vai definir o ranqueamento desses estudantes ao final das respostas que eles concederem no questionário. Cada pergunta, cada alternativa de cada pergunta vai ter um peso, e esse peso que vai ser somado ao final. Então, como eu disse, cada etapa ela tem um critério de classificação e tem um resultado específico. Para a primeira etapa, como resultado, a gente vai ter alunos classificados. Para a segunda etapa, que é a documentação, vamos ter os alunos que foram desclassificados porque marcou alguma alternativa que era eliminatória. Na primeira etapa, a gente não tem acesso, não tem conhecimento de quem está se inscrevendo, assim. Eu não sei quem é que está se inscrevendo até terminar todo o processo da primeira etapa. Então, o que desclassifica é o que está lá automatizado no questionário, as questões eliminatórias. Então, não tem análise nenhuma por conta de comissão ou por conta da PRAE. Esse status cadastro de reserva confunde bastante alguns alunos, né? O que quer dizer cadastro de reserva? Infelizmente, nós não temos recursos financeiros para atender todos os alunos que se encontram em vulnerabilidade socioeconômica. Então, nós precisamos selecionar um grupo de alunos para que eles recebam esse auxílio. Então, como não tem para todos, a gente faz o edital de seleção e pelo questionário a gente vai verificar aqueles alunos que têm mais vulnerabilidade ou não que outros. Então, quem é o cadastro de reserva? Imagine que para o campus de Cáceres sejam ofertados 50 auxílios alimentação, 50 auxílios moradia. Na primeira chamada, quando o aluno vai para a segunda etapa, a gente convoca para a segunda etapa os alunos que preenchem a quantidade de auxílios que foram ofertados, que são os 50, mais o dobro, mais 100%. Então, para a segunda etapa, para análise documental, a gente vai convocar 100 alunos para colocar os documentos para a gente analisar. Então, se teve uma inscrição de mais de 100 alunos, de 200, de 300, 400 alunos, todos os demais que estão do 101 para baixo até o final, eles estão em cadastro de reserva. Então, quer dizer que eles preencheram o questionário socioeconômico, a pontuação ficou fora do quantitativo que a gente convoca, mas eles estão aptos, se houver uma segunda chamada, a serem convocados para apresentar a documentação. Então, eles ainda estão dentro do processo seletivo. Até a finalização do processo seletivo na terceira etapa, com o resultado final, eles podem ou não ser convocados. Em segunda, terceira chamada, se houver. Então, esse é o cadastro de reserva que acontece na primeira etapa. Na segunda etapa, a gente tem os alunos que vão ser classificados para entrevista, que é a terceira etapa, e os desclassificados na análise documental, seja porque não enviou documento, enviou documentos incompletos. No edital tem todos os critérios que desclassificam. E eu retirei só um recortezinho dos critérios. Então, a gente tem um item lá que vai dizer para mim quem está desclassificado da segunda etapa. Então, não apresentou nenhum documento, apresentou fora do prazo, está incompleto, em branco. Às vezes o aluno colocou qualquer coisa lá no CIGA, menos o documento que precisa. Então, tudo isso é conferido pela comissão organizadora durante a etapa da análise documental, e aí desclassifica o aluno se ele não cumprir um desses critérios. São vários, tá? E aí, depois da entrevista, na terceira etapa, dos alunos que foram para a entrevista, a gente tem o resultado final. Há situações que vai ser classificados um número maior do que o número de auxílios que a gente consegue ofertar. Então, nós vamos ter as seguintes situações no resultado final. Os alunos aprovados, que são aqueles alunos que estão dentro do número de auxílios ofertados. Então, se eu tenho 50 auxílios alimentação para o campus de Cáceres, os 50 primeiros vão ser contemplados em primeira chamada.
Nós temos os classificados, que são aqueles que estão aptos a receber, mas estão fora do número de auxílios concedidos. Então, eles ficam ali aguardando se houver alguma desistência, por exemplo. E desclassificado é aquele que não atendeu os critérios previstos em edital com relação à terceira etapa, que não conseguiu comprovar, por exemplo, alguma documentação que ficou duvidosa ou que faltou à entrevista. Então, esses alunos eles são desclassificados. E aí a gente tem, nesse status, o resultado final. Então, esses alunos classificados aqui? Então, imagine que numa segunda chamada, por exemplo, né, não teve o preenchimento total dos auxílios do campus e não há, por exemplo, o cadastro de reserva para ser convocado. Então, esses alunos classificados, eles são chamados para preencher esses auxílios. Então, todos os classificados na terceira etapa, no resultado final, eles já passaram por todas as outras etapas, do questionário, da análise documental, da entrevista, estão aptos a receber o auxílio a qualquer momento, desde que haja vaga, tá? Seja por desistência ou cancelamento dos beneficiários. Só que o resultado final não é a certeza que ele vai receber. O nomezinho dele está lá como aprovado, mas para que ele efetive a concessão, ele precisa entregar aí para vocês no CAESH 2 documentos inicialmente. O termo de compromisso, que entrega uma vez só, e os recibos, que são mensais. Então, nesse último processo seletivo, por exemplo, teve muitos alunos que perderam a concessão, perderam o benefício antes de receber, porque eles não entregaram esses documentos e eles são obrigatórios. Então, o edital diz que se não comparecer, não entregar esse documento nas datas previstas, é considerado como desistente. Então, mais uma ação que vocês precisam atuar diretamente com os alunos, né? Tem que entregar essa documentação. Só o resultado com o aprovado do resultado final não quer dizer que você vai receber se você não entregar a documentação exigida. Isso aqui é um recorte do termo de compromisso. Então, aqui o aluno, ele se propõe, ele diz que, né, ele conhece as normas do Programa de Assistência Estudantil, que é a resolução que nós vimos, né, que ele pode ter o auxílio interrompido se ele não atender às condições previstas no edital. Então, se houve, por exemplo, uma denúncia, a denúncia foi apurada e é verídica, ele pode ter o auxílio cancelado, por exemplo. Aqui ele diz que ele entende que ele vai ser avaliado com relação ao rendimento escolar. Então, se ele tiver reprovações em todos os componentes que ele cursou, que ele se matriculou, por exemplo, ele vai ter o auxílio cancelado. Né? Aqui também ele reforça que se ele tiver em condição de vulnerabilidade e, por exemplo, ela ser alterada, ele deve comunicar à PRAE. Se a gente recebeu uma denúncia de que não, ele trabalha assim e está omitindo isso e conseguiu passar pelas etapas e omitir isso. Então, assim, a gente pode verificar, sim, essa condição de vulnerabilidade que foi denunciada, por exemplo. Né? Entre outras coisas. Esse é o termo. E o recibo que é entregue mensalmente. Em todo mês ele entrega o recibo que ele diz que ele recebeu aquele valor. A gente sabe que hoje o processo, primeiro ele entrega o recibo e depois ele recebe, de fato, né? Mas isso é um trâmite do financeiro que está para além da nossa pró-reitoria, né? Mas faz parte do processo seletivo. Então, o aluno precisa entregar o recibo para que seja submetido no processo de pagamento e aí ele receba o auxílio na sua conta. Aqui eu vou passar rapidamente, que é o que eu já falei, que é a parte da inscrição, como que ele se inscreve, né? Então, ele acessa ao SIGA, ao seu portal do aluno. Então, lá na abinha inicial superior do portal do aluno, ele vai entrar no ícone de bolsas, solicitação de auxílios. Aí ele vai escolher a categoria do auxílio, que no caso nossa é auxílio somente, o edital que está vigente e o tipo de bolsa que ele quer concorrer. Alimentação, moradia, ou se for para os dois, ele coloca a opção todos e faz uma única inscrição para os 2 auxílios. Pode fazer separado também? Pode, isso não interfere, tá?
Nós vamos ter uma caixinha aqui que obrigatoriamente precisa ser marcada para que ele continue o processo de inscrição, tá? Então, eu tenho que marcar que ele leu e compreendeu as instruções e prazos informados. Se clicar nessa lupa aqui, vai ter acesso ao cronograma do edital, com todas as datas. São essas informações que ele precisa colocar aqui, que ele leu e compreendeu. Esse é o questionário na visão do aluno, como ele vê. Então, para os que já fizeram, passaram para o processo seletivo, já têm conhecimento de como funciona, né, o questionário. Para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de participar, esse é o questionário, o aluno tem as perguntas, aí marca uma das alternativas, não consegue marcar mais de uma. Essa estrelinha aqui significa que a pergunta é obrigatória, que ele tem que responder, senão ele não continua no processo. Tá? E dentro do questionário a gente tem perguntas objetivas, dissertativas, e elas têm caráter tanto classificatório quanto eliminatório dentro do processo. Depois que ele finaliza o preenchimento das respostas do questionário, ele vai ter uma listinha dos arquivos que ele precisa encaminhar e vai ter que clicar aqui em finalizar solicitação. A partir daqui, com essa mensagem de solicitação de Bolsa Auxílio cadastrado com sucesso, ele está inscrito no processo seletivo. Isso aqui é um ponto muito importante, porque muitos alunos não finalizam a solicitação. Então, aparece isso aqui, sai da página, por exemplo. Então, assim, eles perdem, eles não se inscrevem. Aí, acham que se inscreveu, mas não se inscreveu. Então, é preciso confirmar, tem que aparecer essa mensagenzinha aqui de solicitação cadastrada com sucesso. Senão, não finalizou a solicitação, não está participando do processo seletivo. Isso ocorre em todos os processos. Sempre tem alunos que falam, eu me inscrevi, mas meu nome não consta no edital. E aí nós abrimos um chamado para ser apurado se, né, se logou, se inscreveu, se não, se houve algum erro no sistema. E assim, eu não me lembro de algum caso que seja erro do sistema em relação a isso. Então, a maioria dos alunos, se não todos, né, não me lembro, não recordo agora, não finalizaram a solicitação de inscrição. Então, e aí acaba perdendo a oportunidade. Então, só reforçando, tem que aparecer essa mensagenzinha aqui, dizendo que ele finalizou. Até o momento em que o período de inscrição estiver aberto, o aluno pode alterar as respostas do questionário. Se ele verificou que respondeu errado, fez lá, né, já finalizou, mas aí identificou depois que ele respondeu algo errado. Então, ele pode retificar aquilo acessando o mesmo caminho. Bolsa, solicitação de bolsas. Ao invés de solicitação de bolsa auxílio, ele vai acompanhar solicitação de bolsa auxílio. Aí ele vai clicar nesse ícone aqui de alterar respostas, que vai estar bem aqui assim, ao lado da inscrição que ele fez. Fazer a alteração e finalizar. A segunda etapa, que é o envio dos documentos comprobatórios, o aluno vai também entrar no seu portal do aluno, no SIGA-A, na mesma condição de bolsa, solicitação de bolsa auxílios, acompanhar solicitação de bolsa auxílio. Existe um íconezinho aqui, um quadrinho dourado com uma setinha verde. O aluno deve clicar nessa setinha verde e ele vai ter acesso à parte que ele vai submeter os documentos. Então, vai ter o documento que ele precisa encaminhar e essa opção aqui dele escolher onde ele salvou o arquivo para submeter aqui dentro no sistema. Ele precisa enviar a documentação em todos os que aparecem aqui, em todos os itens que aparecem. Depois que ele faz o upload dos documentos, ele vai em confirmar arquivos. Então, outra informação importante. Para continuar no processo de seleção, o estudante deve enviar todos os documentos. Mas faltou um, faltou outro. Pelo edital, ele é eliminado se ele não enviar todos os documentos. Aí nós temos situações e situações, né? Que são estudadas caso a caso pela comissão local dos auxílios. Então, por exemplo, o aluno, ele não sei, passou mal, não teve tempo hábil, ele não conseguiu localizar os pais e
deixou algum documento sem enviar. Pode passar? Pode liberar? Então, assim, quem faz essa análise é a comissão local, com base na justificativa que o aluno dá. Pelo edital, todos são desclassificados, né? Então, mas a comissão tem essa oportunidade de analisar a situação e verificar se há ou não como auxiliar, como reverter essa situação. Então, se chegar, por exemplo, algum aluno para vocês, enquanto bolsistas, né? Eu fui desclassificada, eu não enviei tal documento, mas aconteceu isso, aquilo. Então, o que vocês fazem? Vocês vão encaminhar para o presidente da comissão a situação. Então, nem vão dizer que, né, não tem jeito, nem que tem jeito. Então, quem vai analisar, quem tem essa competência para fazer essa análise, é a comissão organizadora local, juntamente com a PRAE. Então, o papel do bolsista em situações assim é encaminhar para o presidente da comissão. A terceira etapa, passada a análise documental, todos os alunos que foram classificados para a terceira etapa, eles são entrevistados, então a gente não tem filtro de uma quantidade X é para a terceira etapa, a outra fica aguardando, então todos os classificados vão para a terceira etapa, vão ter a entrevista. Essa entrevista ela pode ser presencial ou por videoconferência, tem caráter de classificação e de eliminação também. Então, se o aluno faltar na entrevista, ele está automaticamente desclassificado. Aí tem as justificativas que o edital também ele contempla, né? Se o aluno teve alguma atividade acadêmica, por exemplo, se tem um atestado médico, então ele tem que entrar em contato com o CAESH e falar assim, olha, entregar o atestado ou entregar a justificativa acadêmica para remarcar essa entrevista. Mas tudo isso tem prazo e tudo isso está no edital. Então, mais uma vez, a importância de conhecer o edital e conhecer essas exceções que ocorrem durante o processo seletivo. Todos os resultados, tanto os intermediários, que são os resultados da etapa, quanto o resultado final, eles são publicados na página da PRAE, conforme o cronograma que a gente estabelece no edital também. Então, é importante que seja acessado, sempre que necessário, a página da PRAE para verificar a relação dos resultados dos editais publicados. E o aluno também tem seus compromissos, né? Não é só receber o auxílio e pronto. Ele não funciona como uma bolsa que ele tem que prestar algum tipo de atividade. Então, o auxílio, ele vem para auxiliar nas questões de alimentação e moradia, nesse caso. Mas ele tem que cumprir algumas situações. Só um instantinho. Só te permitir aqui. Pronto. Então, por exemplo, o aluno, ele trancou o curso, ou ele não voltou mais para estudar, ou ele concluiu o curso, ele vai ter o auxílio cancelado. Então, alunos que, por exemplo, concluem e colam um grau no meio do ano, estão recebendo os auxílios desde o início do ano, quando chega o término do curso, a integralização dos componentes curriculares, eles têm o auxílio cancelado. É automático? Ainda não é automático. Então, é necessário que o CAESH atue nessa conferência desses alunos. Quem concluiu o curso, ele deve fazer o processo de cancelamento dos auxílios. Vou beber só um pouquinho de água, tá? Quem que faz essa análise, essa verificação, é o CAESH. Tá? Então, vocês, enquanto bolsistas, no auxílio dos servidores que atuam no CAESH, fazem essa conferência de quem colou grau, que recebe auxílio e colou grau. Se, por exemplo, ele se matriculou em 5 componentes durante o semestre e reprovou por falta em todos, né? Então, esse aluno quer dizer que ele não está indo na universidade, ele nem chega aí, né? Então, o auxílio é para que ele estude. Então, se ele não está estudando, então ele também não tem direito, não entra no critério para receber o auxílio. Essa questão de aproveitamento com relação à reprovação por média, a gente verifica caso a caso,
né? Então, assim, o edital diz que quem tem aproveitamento inferior a 50% dos componentes que ele está cursando, ele também tem auxílio cancelado. Só que isso é feito caso a caso. Então, tem que ser reportado quem são esses alunos, e aí a gente vai atender situação por situação. Eles se encaixam no critério de cancelamento também. Se por acaso ele não tinha emprego e agora ele passa a ter emprego durante o percurso, ele também precisa ter o auxílio cancelado, porque não está dentro do critério que é exigido pelo programa. Se em algum momento, tanto durante o processo seletivo quanto após, for verificado que ele prestou informação falsa ou omitiu alguma coisa, alguma resposta do questionário, algum documento irregular, ele também tem auxílio cancelado. Então, a gente tem casos que ocorrem em algumas situações posterior ao processo seletivo. Já finalizou o processo, já tem os alunos beneficiários e acontece alguma situação que leva ao levantamento de informações falsas e aí o auxílio é cancelado. Normalmente, essas denúncias chegam também para o CAEST, né? Se ele deixou de entregar o recibo por 2 meses consecutivos, se ele sumiu da universidade, não está aparecendo, não está entregando nada, ele não consegue localizar, também tem auxílio cancelado por conta disso. Então, alguma pergunta até agora? Alguém quer fazer algum questionamento? Ok. Então, vamos seguir. Já estamos finalizando, tá? Então, qual o papel do CAEST diante de tudo isso que eu falei, de todo esse processo seletivo? Então, ele desempenha um papel essencial no processo de concessão dos auxílios de alimentação e moradia na UNEMAT, com a principal função de oferecer apoio direto e contínuo aos estudantes, garantindo que eles tenham acesso às informações e orientações necessárias para participar corretamente de todas as etapas do edital. Então, é importante que aí no CAEST ele encontre as respostas e orientações que ele precisa. Se por acaso vocês não souberem de como orientar ou como responder ao questionamento, se o supervisor que está aí, se o responsável técnico que está aí também não souber, nós aqui na praia, nós estamos em prontidão para que vocês nos recorram e a gente conversando, a gente consiga orientar e resolver a situação de todos esses alunos, os alunos que chegarem até aí. Então, é importante que ele não saia daí com dúvida, não saia com alguma posição, algum posicionamento. Nem que seja, vamos verificar e entrar em contato com você à tarde, amanhã, para resolver isso. Então, o papel do CAEST, além de fornecer todo esse apoio, é dar a informação que ele precisa, ser um local que o aluno consiga ter acesso às informações corretas. Isso é importante. Não ficar passando de um lugar para outro. Ah, vai lá ver no setor tal. Ah, vai lá ver com o João, com a Maria. Não, que ele consiga ali ter uma orientação de como ele faz os procedimentos, tanto dos auxílios quanto de outras demandas que possam surgir. Então, orienta os estudantes sobre os critérios do edital, prazos, formas de inscrição, documentação exigida. Eu sei que muitos alunos, por exemplo, não têm computador em casa ou não têm acesso à internet, que fazem os trabalhos, as inscrições para os auxílios, para as bolsas, aí no CAEST. Então, está aí a importância também do bolsista ter conhecimento de todo o processo, como funciona, para que possa conseguir orientar esses alunos. Presta suporte na organização dos documentos, auxiliando os candidatos na correta elaboração das declarações e na juntada dos documentos. Esclarece dúvidas sobre o preenchimento do questionário socioeconômico e como utiliza o sistema que é o SIGA. Acompanha e auxilia na resolução de situações específicas, como problemas de conexão durante a entrevista, dificuldades para envio de documento. Acontece do sistema da comportamento inesperado, da CI? Acontece. Então, olha, não está dando... Às vezes, a própria internet do aluno é lenta e o sistema não roda direito. Ou tem muitas situações que o aluno acessa pelo celular, que é o único instrumento que ele tem para fazer isso, e no celular, os recursos do sistema, do SIGA, eles são limitados. Então, às vezes, não funciona no SIGA. Então, tem que usar um computador. Então, mais uma vez, está a figura do CAEST. Então, atua em conjunto com a comissão organizadora local, contribuindo para a análise da documentação, para o bom andamento do processo seletivo. Então, está diretamente ligado aos servidores lotados no CAEST. Serve como ponte entre o estudante e a praia, fortalecendo a comunicação e facilitando a resolução de demandas administrativas. Então, tem muitos alunos que têm receio de falar com servidores, né? Com docentes, com técnicos. Então,
a importância da presença de vocês nesse ambiente é facilitar esse contato, essa comunicação. Então, vocês são imprescindíveis para que o setor funcione. Para que o CAEST exista, precisa haver o aluno que vai conversar diretamente com outro aluno. Então, resumindo tudo isso, sem bolsista integrador, sem o aluno, é difícil a gente ter o CAEST eficiente, funcionando como deve. Tá, até aqui tem alguma consideração? Alguém quer questionar alguma coisa, falar alguma coisa, pontuar alguma situação, alguma dúvida? Tá, eu, enquanto formação, eu sou formada em ciências biológicas, então eu sou professora. Para a gente finalizar, eu gostaria muito da interação de vocês, tá? Eu vou compartilhar uma situação hipotética para verificar se vocês entenderam tudo isso que eu fiquei falando aqui, meia hora aqui ou mais. Tá? Então, eu vou dar uma situação, vocês vão fazer as anotações que precisam dessa situação que vocês julgarem ser importantes, e vocês vão ter 3 perguntinhas para responder, tá? Então, eu vou gerar depois vou entrar num outro sistema aqui, no outro aplicativo, vocês vão ter acesso às perguntas e vão ter como responder. Aí eu preciso que vocês façam uso do aparelho de celular. Então, me dá um joinha aí se todo mundo entendeu o que eu acabei de falar. O que vai acontecer? Vou fazer chamada, ó. Barra do Bugres. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Acho que eu vejo. Nova Mutum, Juara, Barra do Bugres, Camille. Muito bem. Então, não precisa de chamada, não, né? Tá, então, essa é a situação. Façam as anotações que precisam, tá? Então, Lucas Silva é um estudante do 2º semestre do curso de Pedagogia da Universidade do Estado de Mato Grosso. Ele mora sozinho em uma kitnet próxima ao campus, paga aluguel e todas as despesas básicas, água, luz, internet, alimentação. Lucas tem dúvida sobre se consegue receber os auxílios de alimentação e moradia oferecidos pela universidade, pois tem enfrentado dificuldades financeiras para se manter. Ao procurar o CAEST, Lucas é orientado a responder o questionário socioeconômico. Durante o preenchimento do questionário, Lucas responde: a renda familiar dele é de R$3.000, ele convive com 2 pessoas, seu grupo familiar é de 2 pessoas, a renda é de 1.500 e ele possui vínculo empregatício. Lucas é contratado em regime CLT, carteira assinada, como atendente em uma loja de materiais de construção com carga horária de 30 horas semanais. Ele não é estagiário e ele não mora em moradia estudantil, em residência estudantil. Essas são as informações que chegam para você enquanto bolsista, enquanto servidor técnico do CAEST. Agora eu vou projetar as perguntas, ok? Digitando. Tá, então estejam com os celulares à mão. Eu vou iniciar aqui. Ó, tem tempo tanto para ler a questão quanto para responder, tá? Então tem que ser ágil. Vou começar aqui. Vou iniciar. Caminha esse código aqui. Geraldo, tô te vendo aí, sem o celular na mão. Todo mundo escaneou? Dá o joinha. Tá, eu vou fechar. Muito bem.
Vamos começar? Geraldo, você já colocou aqui? Já está aqui dentro, Geraldo? Olha, ele não está nem dando moral para mim. Vamos começar. Com base naquelas informações que eu disse anteriormente. No celular, vocês vão marcar só a corzinha que corresponde à alternativa que vocês acham que está correta. Tem um tempo correndo. A maioria respondeu correto, né? Ele não pode, porque ele possui vínculo empregatício. Não porque a renda é maior que um salário mínimo e meio. Lembra que ele recebe R$3.000, dividido por 2, dá 1.500, que está abaixo de um salário mínimo e meio. E quem que marcou a 1? Sim, pois sua renda per capita está dentro do limite permitido. Sim, a renda está dentro do limite permitido, mas o fato dele ter carteira assinada enquanto CLT não permite que ele participe do processo seletivo para concessão, tá? Então, parabéns aos que acertaram e aqueles que marcaram diferente, que possa estar corrigida a dúvida. Vamos para a próxima. Olha, Rose, parabéns! Rose respondeu mais rápido, certo e mais rápido. A sequência do ranqueamento aí. A segunda. A segunda é que se ele não tivesse trabalho formal, se ele poderia. A cor é a resposta, sim, mas não tem problema, tá desculpado, tá? Tá, então aqui, se Lucas trabalhasse como autônomo ou tivesse renda informal, ele poderia continuar participando do processo seletivo? Sim, trabalho autônomo ou renda informal não eliminam do processo. Aí tem duas respostas para sim, pois não é estagiário e não tem vínculo empregatício. Também tá certo, né? Não deixa de estar errado, não. Então, o fato dele não ser estagiário e não ter vínculo empregatício também permite que ele continue. Então, aqui nós temos duas respostas certas. Parabéns, viu? Hã? Não, não está anulada, não. Eu considero certa, pronto. Só não vai ranquear, viu? Infelizmente. Aí Aí a professora está dizendo. Olha, já mudamos o ranqueamento. Rose já ficou para trás. Caeste Sinop, parabéns, viu? Quer dizer que respondeu a certa mais rápido. Agora a última, tá? Essa é a última questão, a gente finaliza. Muito bem, parabéns. Todos responderam corretamente. Então, para que serve a documentação comprobatória? Para confirmar a veracidade das informações declaradas no questionário. Muito bem. No final, nós temos o nosso trio de vencedores. Parabéns, Caeste Sinop, medalha de ouro. Vocês estão craques. Rose, na prata, não muito distante. Só faltou ser mais rápida no botãozinho lá, Rose. Barra do Bugres, excelente. Para quem não ia nem participar, estou muito feliz de vocês estarem aqui, viu? Muito obrigada pela consideração, parabéns.
E a todos, muito obrigada mais uma vez por estarem aqui, por participarem dessa capacitação. A gente reconhece que devemos fazer isso sempre no começo de todo o processo seletivo, então isso vai estar sendo ajustado, assim como a professora Alessandra falou, para as próximas seleções. Mas, diante de tudo, muito obrigada pela presença de vocês, espero que estejam com as dúvidas sanadas, se não, esse é o momento. Vou voltar aqui para a apresentação. Alguém tem algum questionamento? Ô, Valquíria, boa tarde, pessoal. Então, eu sempre digo que as dúvidas surgirão no processo. E é bem por aí. E a gente está aqui disponível, viu, para tirar essas dúvidas, para tentar ajudar o quanto for necessário. Às vezes não consegue ajudar aqui enquanto PRAE, mas a gente procura, se é questão de suporte técnico, a gente entra em contato. Então, nós estamos aqui para auxiliar durante o processo seletivo em qualquer situação que aconteça. Mais alguém? Vocês já estão craque, né, nesse processo. Isso é ótimo. Bom, acho que a gente pode finalizar, professora Alessandra, né? Mais uma vez, obrigada a todos por estarem aqui até o final, aqueles que não conseguiram, a gente entende, e se organizem para estarem nos próximos, né? Agradeço o convite da professora Alessandra, enquanto diretora de bolsas aqui da PRAE, professora Juliana, enquanto pró-reitora, que a gente possa continuar fazendo esse excelente trabalho que já vem desempenhando. Só quero agradecer, a professora Juliana vai fazer uma fala também, né, para estar finalizando esse momento, dizer que esse foi para esse semestre, né, nossa primeira capacitação, como eu disse, a gente no segundo já vai iniciar com a capacitação, agradecer a Valquíria, o Henrique, o Vinícius, a Tássia, que prontamente, né, montaram o material, esteve aqui em parceria junto para estar atendendo vocês, agradecer todos os campos por estar nos recebendo tão bem, nessa rodada que a gente está fazendo, em visita, né, em estar conhecendo, estar conversando, agradecer a dedicação de vocês em realmente estar ali auxiliando esses alunos e reforçar para estar divulgando, tá, pessoal? Divulgando esse edital junto aos alunos, para que a gente consiga iniciar esse segundo semestre ali com todos os períodos com bolsista, para que não fique tão sobrecarregado aí para vocês, né, nesse CAEST que agora está sendo tão procurado para dúvidas, né, para os auxílios, para troca de informações. Eu vou estar passando para a professora Juliana, muito obrigada e um excelente final de semana que a gente já está chegando aí. Professora. Bom, boa tarde, pessoal. Passando aqui só para dar um oi para vocês e agradecer a participação de todos vocês nesse curso aí, que se estendeu por esses 3 meses. Já temos algumas sugestões, algumas ideias dos próximos, né, mas a ideia é que nós mantenhamos esses cursos, principalmente para os nossos bolsistas selecionados, e lógico que sempre tem alguma coisa para a gente aprender, né, sempre tem alguma coisa nova para a gente aprender. E vocês têm nos ajudado muito nesse processo, e também com toda essa troca de informação que é permitida aí através desses encontros, mesmo que virtuais, por todos os campos, né? A gente sabe que um campus ensina outro, e assim a gente vai crescendo, e a gente vê o quanto que o CAEST tem evoluído, né, desde a sua implantação lá em 2023, né? Então, mais uma vez, agradecer, né, agradecer muito a participação de vocês, colocar a PRAE, toda a parte, corpo técnico, corpo docente, toda a estrutura da PRAE à disposição dos CAESTs, para que vocês possam estarem, né, bem informados com tudo que a nossa universidade tem, para levar até os nossos acadêmicos, né? A gente sabe que hoje o CAEST, ele tem um papel fundamental, principalmente de poder, de acolher os nossos alunos, coisa que às vezes os nossos alunos não conseguem fazer isso com um colega, ou em sala de aula com o professor, ou com o coordenador, ele faz com o CAEST. Então, isso aí, para nós, já tem sido um ponto muito importante, onde é um espaço onde o aluno tem voz,
né, e nós agradecemos a participação de vocês. Professora Alessandra, parabéns por todo o trabalho que tem desempenhado, a dedicação na realização desses cursos, e a todo o corpo técnico que se disponibilizou para estar nessas tardes aí de muito aprendizado. No mais, é só isso. Parabéns mais uma vez, obrigada aí pela participação e obrigada pelo trabalho que vocês desenvolvem aí nos campos onde vocês estão atuando. Tá bom? Campos de Sinop ergueu a mão, não sei se querem falar alguma coisa ou se foi por engano. A gente gostaria de saber somente se vai ter lista para participação, para demonstrar quem estava presente, chamado. Não, eu vou estar olhando, eu ia até falar sobre isso, eu vou estar acompanhando aqui, e aí eu sei quem são, né, os bolsistas, encerrando agora esse último, né, que faz parte ali das 3 capacitações, já devem estar disponibilizado para vocês a certificação, tá bom? Assim que eu encerrar no sistema, que tiver liberado, eu mando mensagem para confirmar se todos receberam a certificação. Eu acho que antes de eu finalizar, eu vou pegar a lista para ver se realmente todos estão inscritos, porque se não tiver, eu faço a inscrição para que realmente vocês sejam ali certificados. Tá bom, obrigada. Só então é isso, obrigada, viu, pela participação e até o nosso próximo semestre, que a gente vai estar retornando com algumas capacitações, né, para estar reforçando vocês que já estão aí atuando e com os nossos novos bolsistas. Tá bom? Muito obrigada.